Eu queria que você, para quem estivesse escutando a gente, que você definisse o que é o TDAH e também quais os sintomas. Geralmente são as mães, né? As pessoas adultas, hoje a gente tem feito diagnóstico em adulto, mas geralmente é em criança, né? Então, queria que você definisse o que é e também os sintomas, né? Uhum. Então, o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, ou seja, ele já mostra os sinais desde a infância, né? E ele é mais caracterizado, assim, quando a criança tem um predomínio mais de uma hiperatividade, não consegue ficar parada, né? Tem uma dificuldade de manter as atividades, não consegue, assim, manter um ritmo escolar, e isso em vários âmbitos também, Concentração né. também, né? Isso. Ele afeta principalmente essa questão muito de hiperatividade, dele não parar, e tem o déficit de atenção, né, tem o predomínio desatento e o predomínio mais hiperativo. O do déficit de atenção é muito assim, às vezes aquela criança que não consegue ter um rendimento escolar, você vê que ela está sentada, assim, não consegue focar, tem muita dificuldade na escola, e isso não só na escola, mas também em casa, que às vezes esquece de fazer as atividades, não consegue ter um término, assim, de tudo que vai fazer, Sim. né. Então, seria mais isso, né. Esses sintomas, o importante dos sintomas é assim, para a gente falar que é um transtorno, né, tem que ter um prejuízo, né, para a criança, tem que estar trazendo um prejuízo, e às vezes não só em um âmbito, de ambiente, então tem que ser na escola, tem que ser em casa, né, não às vezes a criança tem só o prejuízo na escola, mas em casa também consegue estudar, né, consegue ter um rendimento, então ela tem que ter em vários âmbitos, né. Entendi. Eu disse, hoje a gente vê muito isso nas crianças, obviamente, ou Uhum, seja, nós estamos falando de diagnóstico precoce, né? sim. Porque eu penso que isso o que acontece é que quando a gente traz esse tipo de informação, e o que a mídia tem feito nos últimos tempos é trazendo e dando muita importância, devida importância para essas doenças que nós estamos falando aqui hoje, Uhum, você consegue fazer com que essa pessoa seja tratada e aceita, né? Eu vim de uma época onde não era muito comum, né? A gente uhum. tinha dificuldade em fazer esse tipo de diagnóstico, né? Então, exatamente por isso que eu falei que a gente vê, sim, o diagnóstico mais comum hoje em criança, mas eventualmente, se você procurar assim o histórico de alguns adultos, a pessoa nem sabia que tinha, eu não consigo concentrar nisso ou daquilo, eu sou mais de trabalho de determinada maneira. Você puxa um gancho com a infância daquela criança, você consegue chegar no diagnóstico, né? Nós vamos falar de autismo um pouco mais para frente. Recentemente, acho que foi Cláudia Hanna, uma atriz, não sei se você viu, ela apareceu na mídia falando que foi diagnosticada já com uma certa idade, ela tem mais de 50. Então, essas situações são situações que a gente está vivendo de uma maneira um pouco mais precoce hoje, acho que por conta disso que nós estamos fazendo. Por isso que eu acho muito legal a gente falar a respeito disso.